Dando continuidade ao tema da aula passada, né, onde a gente começou a falar sobre o citoplasma, agora nós vamos abordar as organelas citoplasmáticas. Esse assunto ele vai ser dividido em duas aulas, tá? Durante as aulas, a gente já desde o início do ano já vem comentando algumas das funções das organelas citoplasmáticas. E agora a gente vai aprofundar um pouco sobre cada uma delas, tá? Primeiro comentar é sobre os ribossomos. Mas atento, os ribossomos, eles não são considerados uma organela citoplasmática. Eles são, na verdade, uma ribosima. O que seria isso? Esses ribossomos, eles são constituídos, na verdade, de um conjunto de proteínas mais RNA ribossômico. Tá? Então, são proteínas e RNA ribossômicos associados para uma função. Qual é a função do ribossomo? E a gente já falou isso várias vezes. É sintetizar proteínas. E essa síntese de proteínas, ela ocorre lá no citoplasma, né? Para isso é necessário um RNA mensageiro que vem lá do núcleo, né? E aí a síntese de proteínas ocorre lá no citoplasma. E a gente vai ver como ocorre essa síntese mais aprofundada mais para frente, quando a gente começar a falar dos diferentes tipos de RNA. Tá? Hoje o que a gente precisa saber que os ribossomos, eles são diferentes entre as células eucariontes e as células procariontes. Célula procarionte. Nas células procariontes, esses ribossomos são menores. A gente diz que eles têm um peso 70S. E eles são divididos em duas subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor. Então, lá nos procariontes, essa subunidade maior é chamada de 50S e ela é composta por aproximadamente 34 proteínas e dois tipos de RNA, o RNA 5S e o RNA 23S. Já a subunidade menor é a subunidade 30S e ela é composta por aproximadamente 21 proteínas e ela é composta pelo RNA 16S. Agora falando um pouquinho dos ribossomos dos eucariontes. Nos eucariontes, esse ribossomo é chamado de ribossomo 80S e também tem duas subunidades. A subunidade maior, que é chamada de 60S, composta por aproximadamente 49 proteínas associadas a três tipos de RNA, o RNA 5S, o 28S e o 5.8S. Já a subunidade menor, ela é chamada de 40S e ela é composta por 33 proteínas e o DNA 18S. Tá? O que é importante saber disso tudo? É que o ribossomo é responsável por síntese de proteínas. Tá. E esse ribossomo ele pode ser encontrado de duas formas, associado ao retículo endoplasmático. E quando esse ribossomo está associado ao retículo endoplasmático, ele está atuando na síntese de proteínas que vão estar presentes na membrana celular e também de proteínas que vão ser exportadas, ou seja, mandadas para fora da célula. Já os outros ribossomos que podem estar livres no citoplasma, eles vão produzir proteínas que vão ser utilizadas pela própria célula. E como vai ser esse processo de síntese dessas proteínas? Então, encontra-se um RNA mensageiro nesse citoplasma, e aí vários ribossomos se unem um atrás do outro nesse RNA mensageiro para começar a síntese dessas proteínas. E aí, por isso, eles são chamados de polissomos ou polirribossomos. União de vários ribossomos para a síntese de proteínas que vão ser utilizadas para dentro da célula. Tudo bem? Outra organela que a gente tem que comentar é o retículo endoplasmático. O que é esse retículo endoplasmático? Nada mais é do que uma vasta rede, uma rede de membranas.
tá? Essa rede de membranas, ela pode vir desde lá da membrana plasmática, formando esses canais, essa rede, até encontrar o núcleo da célula, até encontrar a carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo celular, tá? Então, acredita-se até que essa carioteca tenha como origem o retículo endoplasmático. Então, forma-se essa vasta rede de canais dentro da célula. E esse retículo endoplasmático, ele pode ser dividido em dois tipos. O retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de granuloso, ou um nomezinho mais complicado, que é ergastoplasma. E qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? E por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque, associado a ele, encontra-se muitos ribossomos. E como a gente já viu, o ribossomo tem como função a síntese de proteínas. Então, o retículo granuloso tem como função síntese de proteínas. Tá? Então, lá, por exemplo, nas células calciformes, lá no epitélio digestório, eu vou ter a síntese, né, de muco, né, formada aí por essas células ricas em retículo endoplasmático rugoso. No pâncreas, eu tenho, por exemplo, as células acinosas, e elas produzem várias enzimas digestivas, que vão ser usadas lá no processo de digestão. Lá no retículo endoplasmático não granuloso ou retículo endoplasmático liso, né, que vem logo a seguir ali, e qual é a característica dele? Não ter ribossomos associados à sua estrutura. Qual é a principal função do retículo liso? Síntese de lipídios. É ali que vai ocorrer a síntese de lipídios nas células. Além disso, esse retículo endoplasmático liso tem como função fazer a desintoxicação celular. Então, por exemplo, lá no fígado, né, nas células hepáticas, eu tenho a metabolização de compostos como álcool, agrotóxicos, que parece que não, mas toda hora a gente está consumindo agrotóxicos na nossa alimentação, a degradação de drogas. Então, tudo isso acontece lá no retículo endoplasmático liso, tá? Principalmente das células encontradas lá no fígado. Além disso, as células musculares, por exemplo, nas células musculares, a gente tem um retículo endoplasmático que até recebe um outro nome. Ele recebe o nome de retículo sarcoplasmático. Esse retículo endoplasmático das células musculares, ele tem como função armazenar cálcio. E assim que necessário para a gente se movimentar, para realizar o processo de contração muscular, esse cálcio ele é liberado. Existe ainda como função do retículo liso a produção de hormônios esteroides. Lembra lá que os hormônios esteroides eles são aqueles que são derivados do colesterol? O colesterol é um tipo de lipídio. Então, lá nas gônadas sexuais, a gente tem a síntese de hormônios esteroides, testosterona, por exemplo, né? Então, isso aí ocorre no retículo endoplasmático liso, tá? A próxima organela é chamada de complexo golgiense, o complexo de Golgi. O que é essa organela? Na verdade, é uma vasta rede de vários saquinhos, né, ou cisternas, que são empacotadas uma seguidas das outras. Essas cisternas ou esses sacos, eles têm o nome de dictiossoma, tá? Então, é um empacotamento dessas cisternas, desses sacos. Nos invertebrados e também nos vegetais, esses sacos, eles não formam essa estrutura uma seguida da outra. Eles estão fracionados somente na forma de dictiossomos, tá? Então, essas pilhas desses sacos, elas possuem dois polos. Um polo, que é o que tem contato com o retículo endoplasmático, tá? E esse polo recebe o nome de face cis.
Então, através dali chegam vesículas, trazendo produtos que foram produzidos lá no retículo endoplasmático. Então, essa é a face cis do complexo de Golgi. E existe a face oposta. A face oposta é chamada de face trans. Nessa fase trans é de onde saem as vesículas após serem empacotadas, né, dentro do retículo, dentro do complexo de Golgi. Então, a face cis é a face que está em contato com o retículo endoplasmático e a face trans é aquela que está do lado oposto, aonde saem as vesículas secretoras, tá? Vamos ver algumas das funções desse complexo de Golgi. Uma das primeiras funções do complexo de Golgi é um processo que é chamado de glicosilação. O que é a glicosilação? Nada mais é do que o processo de junção de proteínas, tá? Que vieram de onde essas proteínas? Vieram lá do retículo endoplasmático rugoso, mais glicídios, que são carboidratos. Então, a união de proteínas mais glicídios vai formar o que a gente chama de glicoproteínas, através de um processo que é chamado de glicosilação, que ocorre no complexo de Golgi. Essa glicosilação é, por exemplo, o que ocorre nas células caliciformes, tá? Então, as células ali da via respiratória, para a produção de muco, tá? Para a produção daquele catarro, tá? Então, isso ocorre ali nas células, na organela chamado complexo de Golgi. Uma outra função, né, do complexo de Golgi é a formação da parede celular nas células vegetais. Então, durante o processo de divisão das células vegetais, é necessária a formação de uma parede entre essas células que acabaram de se formar, né? Formação ali da lamela média. E essa parede celular ela é formada de polissacarídeos, açúcar. Isso é feito através de vesículas, liberação de vesículas do complexo de Golgi, que irão formar essa lamela média e posteriormente formar a parede celular. Tá? Além disso, é importante uma estrutura, né, que é encontrada nos espermatozoides e que é rica em complexos de Golgi. Essa estrutura é chamada de acrossomo. Vejam ali em cima onde a gente encontra um espermatozoide inteiro. Qual a estrutura de um espermatozoide? O espermatozoide tem uma cabeça, uma região que é chamada de pescoço ou peça intermediária e a cauda. Tá? A cauda para o transporte, ali nesse pescoço ou peça intermediária, é onde eu encontro centríolos, é onde eu encontro mitocôndrias para dar energia para esse espermatozoide se locomover, centríolos para fazer a rotação e fazer o movimento desse flagelo, tá? E na cabeça é onde eu encontro o núcleo. E eu encontro ali naquela parte que vocês podem ver mais amarelada, tá? É uma região que é chamada de acrossomo. O que é essa região do acrossomo? Ali são vários complexos de Golgi empacotados. E ali dentro desses complexos de Golgi, a gente encontra muitas enzimas. Essa enzima é chamada de hialuronidase. Qual vai ser a função dessa enzima e qual a importância disso? Todo mundo sabe aí que o espermatozoide, que é o mais rápido, né, o mais ágil, e o mais eficaz, na verdade, que nem sempre o primeiro é o que vai conseguir atravessar essa barreira, aquele que for mais eficaz vai conseguir atravessar a barreira do ovócito para que ocorra a fecundação. E como é essa barreira do ovócito, né? Vocês podem ver ali do lado a gente tem uma figura de um ovócito. Na parte externa desse ovócito, meio roxinho, a gente tem umas células que são chamadas de corona radiata, que é a proteção desse ovócito. Em azulzinho, tá? Em azulzinho mais claro ali, a gente tem o que a gente chama de zona pelúcida. Essa zona pelúcida, ela é formada por ácido hialurônico. E, na verdade, o espermatozoide que vai conseguir fecundar esse ovócito,
É aquele que vai chegar ali e vai conseguir liberar essas enzimas, a hialuronidase, que está ali nessa região do acrossomo, e destruir essa barreira formada, né, por ácido hialurônico ali na zona pelúcida e penetrar então esse ovócito e liberar lá dentro o seu núcleo para que ele se junte ao núcleo feminino e forme assim o zigoto. Tá? Então essa é mais uma das funções do complexo de Golgi, tá? A formação desse acrossomo nos espermatozoides. E aí a função mais conhecida do complexo de Golgi, que é o armazenamento e a secreção de substâncias. Então, o que acontece? Lá no retículo endoplasmático, né, granular, a gente tem a formação de proteínas. Essas proteínas, elas são empacotadas dentro de vesículas e elas chegam até a face cis do complexo de Golgi. Lá dentro desse complexo de Golgi, elas vão ser empacotadas novamente, né, para que elas possam ser secretadas pela célula. Lembra que eu falei para vocês que as proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, ou elas eram para secreção, ou elas eram para formação da membrana plasmática. Então, para que elas sejam secretadas, ou seja, jogadas para fora das células, elas precisam ser empacotadas pelo complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, a função dele é armazenamento e secreção de substâncias, né? Secretar isso para o lado de fora. Além disso, o que pode acontecer? A gente pode formar proteínas ali no retículo endoplasmático, e essas proteínas, elas são empacotadas em vesículas, tá? E aí forma-se a produção do que a gente chama de lisossomo primário. Até ali na figura está escrito errado. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Ao invés de ribossomo primário, é um lisossomo primário. O que é esse lisossomo primário? Nada mais é do que uma vesícula cheia de enzimas digestivas. Porque qual é a função do lisossomo? Não é a digestão intracelular? Né? Então, ali que é formado esse lisossomo primário. E já que eu falei um pouquinho da função do lisossomo primário, aguardem aí que na próxima aula a gente vai falar sobre ele e sobre mais algumas organelas.